PL Rocks 2026. E aí, galera? Eu sou Fabiana, também conhecida nas redes como Stormwind. Hoje eu vou falar do segundo dia do PL Rocks, que começa cedo e com uma trilha sonora digna de motoclube. E para entender essa história, vem comigo, porque hoje eu vou conversar com o André Katz. E aí, André, tudo bem? Oi, tudo bem, Fabiana? Tudo bem, tudo Seja... bem. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso, seja muito bem-vindo ao PL Rocks, né? Obrigada pelo ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje para conversar um pouquinho. O maior prazer. Então, André, são mais de 20 anos aí de estrada. Isso. São, agora em junho, completam 24 anos de estrada. Bastante tempo e bastante experiência, né? Um bocadinho. A última vez que eu fui contar aqui, eu sou daquela pessoa que eu gosto de registrar os números e lugares onde eu estive. Né? Coisa da minha terapeuta que falou até que eu devia escrever um livro chamado Vai Ter Show Se Não Chover. É interessante, hein? Eu formei em psicologia, não atuo na área, mas eu sou muito a favor, hein? Eu acho isso legal, porque, por exemplo, então vai ser um papo maravilhoso. Você na psicologia e eu sou formado em jornalismo. Ai, que maravilha! Mas aí eu cheguei mais ou menos ao número de, até agora deve ter dado 2.270 shows, né, nesses 24 anos. Nada mal, né? É muita coisa, é uma grande experiência aí. Mas você aproveita e se apresenta para quem ainda não conhece, né? Essa trajetória linda aí. Fala um pouquinho pra gente como começou, né, a sua trajetória na música. Bom, na verdade, se a gente for pensar bem, foi 4 de abril de 1992, ou seja, a conta ainda não bate, mas aí eu explico por quê. Meus pais tinham LPs, né, vinis, aqueles antigos, né, e tal, e nesse dia 4 de abril de 92, eu escutei o Sgt. Pepper dos Beatles, né? Maravilhoso, né? E eu tinha 9 anos, aí eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa você poder levar um disco, fazer uma música e fazer o tempo da pessoa feliz. Aí eu pensei, cara, tá aí um bom emprego aí. Aí fui dormir naquele dia pensando, bom, quero fazer as pessoas felizes, sobreviver, né, e deixar um legado. Então foi assim que começou. Mas para valer mesmo, comecei. Meu primeiro show foi dia 9 de junho de 2002, aniversário da minha falecida mamãe, Cristina. E ela pediu, né, que eu fizesse um show junto com a minha irmã, que tinha uma bateria. E assim começou essa já tinha música história. Na família, então, desde sempre, né? Não, na verdade, agora é só eu. Ah, é uma pena. A minha irmã virou essas cerimonialistas de casamento, formatura e tal, né? Mas ficou legado, né? Porque foi ela que me jogou numa banda pra eu virar músico, né? Ou seja, alguém me deu um empurro 10 anos depois, mas deu. Ótimo, é bom, é começar cedo mesmo, né? Exatamente. Então, e aí, desde cedo. Tanto já com Beatles. Hã? E já com Beatles. Exatamente. Tinha muito Beatles, mas como as pessoas que tocavam comigo nem quer dizer que elas soubessem tocar Beatles e tal. Na época, nós estamos falando de 2002, Beatles era coisa de velho, né? Era assim, tava todo mundo pensando em Detonautas, o acústico do Capital Inicial, então era mais ou menos assim que o negócio seguia. E depois desse show para minha mãe, logo uns 20 dias depois, aconteceu uma coisa que é muito interessante de se falar. Acho que todo músico sonha com isso e graças a Deus aconteceu comigo. Eu estava num cômodo da casa, mais ou menos parecido com esse, né? E eu estava ensaiando a banda da minha irmã, né? Na verdade já fazia parte, né? Lógico. E apareceu um cara assim, o Elton tá aí, o Elton tá aí. Quem que é esse cara? Não sei o que. Ele foi, entrou, viu 2 músicas num sábado. E aí ele virou
e falou assim: amanhã vocês tocam no meu bar. Ou seja, foi literalmente aquela história do cara tirado de dentro de casa para poder fazer um Deu o show. pontapé para poder fazer valer mesmo, né? Literal. Na hora que o dia eu fizer muito sucesso com isso, eu ainda vou presentear esse Elton, né? Uhum. E para ele ter ideia do que ele fez na minha vida, né? Mudou toda a trajetória aí, né? Que poderia ter ficado, vocês poderiam ter ficado mais tempo quietinhos ali, né? E ele deu essa abertura para começar logo, né? Exatamente. E lembrando que eu moro aqui em Santa Luzia, né? Tá Ou pertinho. seja, logo ali de Pedro Leopoldo, né? Exato. Mas aqui era mais ou menos uma cidade conhecida como cidade de dormitório, não acontecia quase nada. E de repente surgiu esse bar chamado La Ponte, na Rua do Comércio. Ele durou exatamente 6 meses, mas só que o impacto do que ele fez e os músicos que ele criou lá dentro foi uma coisa muito interessante. E estou eu aqui para contar a história, né? Pena que durou tão pouco tempo, né? Mas, igual você falou, tem coisas que acontecem que não tem explicação, né? Parece que acontecem porque tem que fazer parte de uma história que vai ser maior ainda, né? Isso. Como fazer aquela cama para o pessoal poder surgir. Sim. E aí você começou com Beatles, mas seu repertório hoje é variado, né? Tem Beatles, tem outros clássicos. Isso. Na verdade, tem uma história super interessante de que eu comecei em 2002, né, nessa banda que se chamava-se Moksha, tá? Liberdade de espírito em indiano, segundo a minha irmã me contou. A banda acabou lá para 2013 e tal. E eu juro, não é zoeira. Não é zoeira. Saí de uma banda de garagem e, por coincidência, junho de 2004, eu entrei numa banda que ficou muito conhecida no Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, chamada Sgt. Pepper. Ou seja, eu fui da banda de garagem para uma das bandas mais famosas Beatles do mundo. Aí, o Beatles já estava lá no inicinho, a sementinha ali aos 9 anos não era à toa. Não é à toa, parece que é tudo previsto, entendeu? É muito engraçado essa coisa. Inclusive, aqui, eu tenho o LP que eu ouvi aos 9 anos de idade. É exatamente essa cópia, não foi outro disco que eu comprei. É a cópia que pertencia ao meu pai. Aqui Nossa, uma guardadinho. raridade. E aí, você tocou durante quanto tempo com o Sgt. Peppers? Pouco tempo. 780 shows em 14 anos. Bastante. Porque quando você está no meio do negócio, você não percebe o tempo passando. Verdade. Sabe? E a gente fazia questão de contar quantos shows a gente estava fazendo. A gente virava antes do show e falava assim: o Sgt. Pepper está começando o show de número aí, 1450. Esse tipo de coisa. Isso é bom. Manter esses números para poder ir resgatando, entender como está sendo essa trajetória é bem interessante, é muito importante. E desses 14 anos, André, com o cover, né, do Beatles, o que você trouxe de lá para a sua carreira solo? Maturidade e profissionalismo. Tipo assim, não dá para você chegar num show e simplesmente você chegar lá e pegar o microfone assim, ó, e pensar que o microfone tem que falar mais alto que você. Não, você tem que botar a sua voz, você tem que entender o inglês, o que ele está falando naquilo ali. Você virar e falar assim: olha, o John Lennon estava passando por isso nessa época. Então, o feeling, na hora que ele compôs, na hora que ele gravou, é esse feeling. Não adianta você chegar num palco, você fazer uma boa performance e vai: Don't let me down. Sabe? Tem que ter emoção ali, né? Tem que ter emoção, entendeu? Para poder trazer emoção junto para o palco, né? A performance que a gente fala também. Isso, e também trazer a sua personalidade. Que a vida não é fácil, né? Então, às vezes, você pode chegar lá, tocar um Beatles,
E tipo assim, poxa, passando por tanta coisa, mas não precisa você sair explodindo e fazer yesterday, não dá, entendeu? Mas o importante lá eu aprendi o profissionalismo, né? Levar muito a sério como é que você se apresenta, como é que você trata o público, entendeu? E saber inglês, né? Que é uma coisa muito primordial. É o meu problema. Tá vendo? Igual, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar assim, Fabiano Stormwind. Não, Stormwind. Tá Eu já vendo? É uma pronuncio, coisa mas diferente. já por errado, sabe? Mas vou aprendendo. Em algum momento vou me ajeitando com o inglês aí. Não, que isso. Todo mundo aprende, sabe? A vida é um eterno aprendizado, se você pensar bem, assim. Sim, sim. A gente já começa nascendo aprendendo como lidar com o fogo do universo e essas coisas assim, né? Assim, o máximo a máxima, né, do ser humano é essa eterna mudança, e a mudança ela requer o aprendizado mesmo. Igual você falou, para trazer a maturidade, para a gente saber lidar com todas as questões da nossa vida, né? E o palco não deixa de ser, né, tão importante quanto. E principalmente porque a música, assim, eu acredito que a música ela tá na alma, ela conversa com a alma, e justamente a maturidade é importante para fazer esse diálogo com a outra alma que está ali ouvindo, né? Exato, você pensou um ponto muito interessante. Eu tenho muita crise de ansiedade antes de show. Por mais que eu tenha esses 24 Natural, anos de natural mesmo carreira, com essa trajetória toda, ainda é natural, né? porque o que acontece? Você tem que lembrar que naquele momento que você está no palco, seja quanto tempo for, aquele momento que você está tocando vai tocar a vida de alguém. Entendeu? Você vai, por exemplo, ajudar uma pessoa que está triste a ficar alegre, e vai modificar a vida de uma pessoa pensando assim, pô, cara, tá aí, ó. Tá aí um bom show, eu acho que eu gostaria de ser músico. Tal, esse tipo de coisa que é um legado, né? Você vai passando para frente. Sim, tem ali, do mesmo jeito que você foi tocado ali, né, na sua infância, pela música, a gente já teve outras bandas que vieram aqui também falar isso, né? Tem banda que surgiu, inclusive, até no PL Rocks mesmo, que é aquela sementinha que você ouviu e falou assim, nossa, acho que eu quero fazer isso na minha vida. Isso Pois é, é ué. importante, né? Dar esse empurrãozinho aí, principalmente se for rock, né? Seria bem melhor. É melhor do que você virar e falar assim, você vê um show meu e fala assim, poxa, tá aí uma coisa interessante, não vou fazer rock, eu vou tocar Gypsy Kings. Pode acontecer, né? Mas a gente torce para que seja, né, uma sementinha do rock aí também. Isso. Apesar de que o pessoal do Gypsy Kings toca muito rock and roll também. Também, é bom também. Música boa, não falta É, música boa, né? isso. E aí, dentro do seu repertório, inclusive, tem internacional e tem música nacional também, né? Isso. Você sabe o que é? É porque não dá, por exemplo, de negar o meu passado com Beatles, né? Uhum. E é bem atual, né? Sim. E ao mesmo tempo você tem que pensar que você está ali para fazer um show para várias pessoas, que não quer dizer que essas pessoas vão virar e falar assim: bom, eu sou fã de Elvis e gosto assim de alguma musiquinha dos Beatles. Aí você tem que pensar no seguinte: bom, qual é a do Elvis? Então você vai e fica sabendo como é que é o cara, como é que eram as músicas e tal. No caso de Elvis é a mesma coisa, a paixão por Beatles é a mesma que eu tenho por Elvis. Aqui atrás de mim, do lado da prateleira onde tem meus discos de Beatles, também tem do Elvis, entendeu? E são duas caixas daquela do Ceasa, cheia, tá? Nossa, é preciosidade aí. Demorou muitos anos, mas aqui estão, né? E a gente vai aprendendo. Igual, por exemplo, e na frente aqui dessa caixa, por exemplo, tem outros
que eu considero deuses. Por exemplo, como Raul Seixas, Rita Lee e a banda que ela tinha antes chamada Os Mutantes. Ou seja, nessa coisa você já monta um repertório muito interessante, porque ao mesmo tempo que você está lá e as pessoas estão com o seu repertório pronto, que querem agradar todo mundo, tocando um cowboy fora da lei, ou tocando sei lá, Ovelha Negra da Rita Lee, ou um Twist and Shout na versão dos Beatles. Você pode pensar o seguinte, cara, e se eu decorar a letra de Guita do Raul? E se eu decorar tocar Baila Comigo da Rita Lee? E se eu decorar tocar Something dos Beatles? Ou seja, é aí que parte o diferencial do meu show. Eu sempre penso e respeito todas as pessoas que estão fazendo show. Eu geralmente, num dia de um grande festival, eu viro o pessoal e falo assim, gente, o que, que vocês vão tocar? Qual é o repertório de vocês? Como eu tenho uma certa destreza, o Papai do Céu me deu de pegar algumas músicas na hora, né? Então eu posso virar e falar assim, bom, eu estava planejando tocar Let It Be, não posso. Eu estava planejando tocar Born to Be Wild, um hino motociclista e tal, e não posso, né? Porque outras pessoas vão tocar. Eu mesmo tenho que tocar Rita Lee, vamos supor, Erva Venenosa, sabe? Então é nessa coisa que eu vou fazendo um caminho um pouco diferente, mas dentro daquilo que o pessoal gosta. Então, vai variar de show para show, né? Dentro dessa lógica. É bem interessante, né? Você trazer a trilha ali, contar uma história também dentro do seu repertório, né? A Mas a minha gente própria também gosta história de com ouvir essas música, músicas, mesmo né? repetida. Ainda mais as que a gente gosta, a gente quer ouvir de novo. Então não tem problema se não Ué, tiver também, não. pelo menos no PL Rocks não vão precisar tocar Dama de Vermelho, Boate Azul, esse tipo de coisa. Talvez no final, como última música, né? Talvez eu tenha os animados ali. Lembrando para todo mundo aqui na entrevista, tá? Respeito para todo mundo, respeito todo pagodeiro, respeito todo sertanejo e tal. Quando todo mundo quer migrar de área, eu também respeito e tal, esse tipo de coisa. Mas tem certas coisas que, igual por exemplo, o rock and roll tem muita vertente para poder ter que pegar um outro ritmo diferente, uma outra pegada, um outro artista que não é do meu estilo, entendeu? Mas ao mesmo tempo. É muito rico, né? É um som muito rico já. O Brasil é um celeiro de coisas maravilhosas. Você tem ao mesmo tempo que você tem a Rita Lee, você tem João Gilberto, o pai da bossa nova, você tem Tom Jobim, você tem Vinícius Moraes, Ivan Lins, Gonzaguinha, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, sabe? É uma coisa muito interessante, cara. Eu me sinto privilegiado de ser do Brasil, porque a gente tem um celeiro maravilhoso. Tem, o pessoal ele trouxe, né? Trouxe a música, fomentou inclusive o próprio rock, né? Dentro do Brasil. Tem que ter respeito, né? Tem que ter esse respeito. Como, por exemplo, tem que ter respeito a Roberto Carlos, a Jovem Guarda, Erasmo, Vanderleia, Martinha, esse pessoal. Todo mundo plantou, né? Plantou a sementinha aqui do rock, né? Trouxe muita coisa. A partir daí, muita gente, igual você falou, começou a falar, eu quero trabalhar com música. E daí fez sua carreira, né? Sem dúvida. Sim, exatamente. E aí, André, em dado momento, tô vendo até um colete ali atrás, por isso que eu falei, né? A trilha sonora digna de motoclube, né, que em dado momento você começou a fazer shows nos eventos de motoclube, né? Como que foi esse encontro? É uma coisa muito legal, uma história muito interessante, de que eu já estava lá há 10 anos no Sgt. Pepper e a gente fazia muita coisa interessante. A gente ia
para muito lugar, o Brasil e tal, e fazer shows em casas grandes e tal, viajar de avião que eu odeio, mas enfim, Eu adoro, mas eu eu adoro senti. ar. Tá. Eu prefiro dirigir embaixo, sabe? Sou daquela geração que era com o Top Gear do Super Nintendo e tal. Sim, adoro também. E aí, o que acontece? Nessa história, eu tava sentindo saudade de. Vamos dizer assim, não é que lá no Sgt. Pepper a gente não tivesse contato direto com as pessoas, mas era uma correria, entendeu? Tipo assim, você desmonta que tem que sair correndo, não sei o quê, você quer dar atenção pra uma pessoa e tal. E eu tava com essa vontade, né, de voltar àqueles velhos tempos que eu falei, né, do La Ponte e tal. E um belo dia, um amigo meu muito querido, que eu chamo ele de meu padrinho no meio motociclista, chamado Celso Camargo, ele virou e falou assim: olha, eu vou fazer um point de motociclista em Santa Luzia. Isso era dia 14 de outubro de 2014. Não, 24 de outubro. E era para o Motoclube Revolucionários, que ele fazia parte na época. E eu fui lá, né? E até com um guitarrista muito legal chamado Nando Herrera. E nessa história a gente começou tocando pop rock. Assim, pop rock mesmo, né? Aí eu tava vendo. Mais uma vez falo com vocês, respeito, tá? Eu respeito muitas pessoas. Só que na hora que eu atinei e falei assim, bom, não tenho nada a perder. Aí eu comecei. When it's one for a morning, two for a show. Aí comecei a tocar Help dos Beatles. Eu Deve ter comecei a sido um tocar. sucesso total, né? Nessa hora, a chave virou. Isso era uma quinta-feira. E aí, de repente, eu que só tinha um show no final de semana com o Sgt. Pepper, dependendo da época, de repente a agenda de 60 shows por ano, ela virou até o absurdo de 295 shows. 295 shows. Porque no próprio final de semana, o pessoal que viu na quinta já começou a espalhar na sexta. Tipo assim, tem um cara muito legal fazendo um som. E no final de semana já foi uma correria. Tipo assim, porque eu tinha um show, virou 4. Ou seja, eu fui fruto daquele me disse pro bem. Agora, quanto ao colete, né? Isso eu ganhei um ano depois, porque o pessoal motociclista tem uma regra muito grande. Não é simplesmente você botar um colete e falar que você é motociclista, entendeu? É um negócio muito sério. Uhum. E nessa, graças a eles, eu estava rodando bastante. Né? Eles fazem um certo negócio de quilometragem, sabe? Quando tá chegando lá, né, no motoclube e tal. E aí o pessoal começou a pensar assim, o André podia fazer parte desse motoclube, o André podia fazer parte desse motogrupo. E eu agradeço muito a uma pessoa chamada Sérgio Miranda, ou Chuí, que agora está no Vigaristas, que ele virou e levou para a Associação de Presidentes de Motoclubes de Minas Gerais essa questão, né? Porque eu estava fazendo realmente muito show. E virou e falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, autorizado por nós, ele ganha um colete próprio. Então eu ganhei esse colete aqui, que vem. Meu nome é André Katz, músico e tal. E uma outra coisa que é muito séria, de que já tinha esse gabarito, né, com o Sgt. Pepper, mas na hora que eu cheguei no meio motociclista, você começa a conhecer um outro lado muito gostoso, que é você conviver pessoalmente com as pessoas, é você virar, descer do palco, assim, oh, meu querido, minha querida, que bom que você está aqui e tal. E eles vão recomendando você. Então, que eu já toquei em. É uma família, todos. né? Os motoclubes. Isso, mesmo. E de muito respeito. E eu toquei em
todos os estados do Sudeste, né? Graças a eles. E acho que o mais absurdo que eu já fiz foi ir para Prado Motor Rock, lá em Prado, na Bahia, né? Que aconteceu até um negócio muito interessante. Cheguei lá em 2018. Aí o contratante tinha me visto aqui, inclusive em Santa Luzia, e falou assim: olha, o pessoal adorou o trabalho de você, mas você fica calmo, porque o pessoal costuma dar uma variada de bandas, entendeu? Então, o máximo que você vai conseguir fazer são 2 anos aqui. Eu, com muita felicidade, eu fiz 6, direto assim. É uma ótima surpresa, né? Sinal que realmente o pessoal gostou, fez sentido, né? Muito, muito bom. Nossa. Eu fico orgulhoso. E o legal é que tem história para contar, sabe? Mas uma coisa que eu aprendi também que é pezinho no chão. O tempo todo. Tem que ser um músico humilde. Você está interpretando música dos outros. Na hora que você começar a compor, aí é outro papo. Mas você tem que lembrar que é o seguinte: ao mesmo tempo que vem, ao mesmo tempo vai. Né? E uma coisa é você. Até uma coisa que eu gostaria de falar para todo músico e tal. Não é que as pessoas não queiram mais te contratar, entendeu? É que de repente aparecem outras coisas, outras histórias, e a melhor coisa que você faz é ser grato por tudo que você faz e toda a história que você está construindo, e depois ter alguém para poder contar, né? Sim. E aquela coisa, né? Tem espaço para todo mundo, então uma hora ou outra, né? Vai abrir seu espaço para outros também. Mas Exato. o negócio é fazer esse legado, né? Fazer esse nome, né? Com certeza, em algum momento, a pessoa retorna, porque coisa boa ninguém deixa de querer de novo, não, né? Sim, sim. É aquele negócio de você fazer sempre um show com um gostinho de mais um, mesmo que seja a última música. Exato, exato. E André, e nessa sua trajetória, você teve na experiência com o motoclube e outros públicos, né? Tem alguma diferença de público? Você viu, assim, de público na época do Sgt. Peppers, na época que você iniciou o solo, depois com o motoclube, você vê alguma diferença no cenário aí dos Bom, eventos? olha, existe uma enorme diferença, porque são, como diz, nichos e nichos. Como é que eu vou explicar assim? É, de repente você está fazendo um show com a banda de casamento, né? O pessoal tá lá para curtir e tal, e você tá responsável por fazer aquele momento eterno, né? Tem que lembrar disso, é uma grande responsabilidade tocar Muita nesses mesmo. momentos. E é tipo assim, casamento, batismo, né? Acontece muito. Mas tem uma coisa que eu sempre falo que eu fico extremamente feliz quando são coisas mais perto do público, entendeu? Mais perto das pessoas. Vamos dizer assim, eu não gosto muito da distância, não. Não gosto, não é a minha. Palco mais alinhado ali com o público, aquele acesso ali de alguém chegar e falar assim, nossa, você podia tocar aquela música. E olha que isso às vezes salva show, tá? De repente você vai com uma cabeça, de repente uma pessoa grita lá. Vamos supor. Cantando, aí ó, toca cantando no banheiro do Eduardo Duzec. Pô, você vira assim, cantando no banheiro, debaixo do chuveiro. Dá uma mudança total. Mas, como falei, né? A história que criei junto do Sargento Peppers, né? Foi uma coisa
que eu tive muita disciplina, mas eu não tinha tanto contato perto com as pessoas. Entendeu? E eu morro de medo de uma coisa chamada ego. Eu já vi muita gente se destruir, muita banda se destruir, e acho que isso é um grande pecado. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: ficar feliz na hora que você acabou um show que você conseguiu levar a mensagem para as pessoas e já pensar, e o próximo? Não é tipo assim, ganhei. Não, é o e o próximo. Assim, sempre aprimorar, né? Assim, isso é para tudo na nossa vida, né? Para música ou Sim, qualquer sim. área que a gente tiver, o aprimoramento ele é importantíssimo, né? Sim, sim. A gente não pode estar contente do que a gente está fazendo, não, porque dá para fazer melhor ainda. Exatamente. Como diria o Elvis, só cortando uma frase, I'm doing the best that I can, but it's not good enough. É tipo assim, tô fazendo o melhor que eu posso, mas não é o melhor momento, o suficiente. Exato. Nesse momento é o melhor. Né? Exatamente. E até o fato de você poder se comunicar com as pessoas. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas no palco, porque senão eu contratava o streaming, né? Ou a gente contratava um streaming. Eu gosto muito de contar histórias, né? Só que aprendi com o tempo a falar rapidinho, né? Que antes era tipo assim, a bisavó do John Lennon nasceu nessa época, só que o John Lennon compôs essa música em 71. Dá para poder, né, falar um pouquinho assim, contar a história, é até interessante a gente ouvir. Acho que quando o músico faz, assim, vem uma música atrás da outra, ele não se comunica com o público, fica parecendo que tá ali só para cumprir, né, a tabela, só para fazer o show mesmo. Quando tem essa comunicação, essa troca, né, é importante que a gente se sente até valorizado enquanto público, né, saber que o artista está ali para poder fazer uma coisa gostosa para todo mundo, boa para a gente curtir, né? Isso é importante, essa Isso é comunicação. muito importante. Isso é o seguinte: você está entrando na vida dessa pessoa por essas 2 horas de show que você está fazendo. 1, 2, 3 horas, seja o que for, mas nessa hora você está fazendo a diferença naquele dia. Exato. E isso é muito importante. E falar em comunicação, né? Você é uma pessoa que também está no rádio, né? Já teve experiência no rádio e também na TV. Conta pra gente essas experiências, André. Bom, o que acontece graças ao pessoal do Sgt. Pepper e também ao pessoal motociclista, eu tive umas experiências até agora, até o ano passado, muito interessantes, né? Uma das coisas muito interessantes é eu ter ido para TV Globo, né? Dia 10 de abril de 2013, que eu toquei no programa da Fátima Bernardes, na época que a Fátima Bernardes estava no programa Encontro, né? Um dos primeiros programas. E aquilo ali foi um negócio que, tipo assim, talvez para o Sgt. Pepper não tenha sido um grande impacto, porque na época existia já muita banda cover aqui no Brasil e tal, mas para mim foi uma coisa primordial que, por exemplo, eu posso dizer para você que a partir daquele dia que eu me apresentei, eu nunca mais precisei de tocar num show por cover. Eu pude pedir meu próprio cachê. Isso, inclusive, dentro de casa. Isso faz muita diferença, né? Muita. E eu fiquei muito orgulhoso de ter levado aquilo até ali. Né? E pessoas que falaram assim, pô, tava na fila do banco, a TV tava ligada, de repente, é ele. O pessoal tava indo almoçar, é ele. Então, e aquilo ali eu só falei assim, uau, cara, que bacana, tô conseguindo e tal. Né? E foi um grande marco de história. Depois
nesse meio aí veio a parte. O reconhecimento é importante. Sim, sim. E, inclusive, nesse meio, um pouco depois de ter ido na Globo, eu fui chamado pela 98 FM, né, aqui em BH, para fazer paródia de músicas, geralmente para o 98 Futebol Clube. Né? E, assim, às vezes as pessoas falam assim, peraí, eu reconheço a voz. E aí, porque eu gravei algumas das... E falando assim, realmente, a gente começa a lembrar. Tem uma que, inclusive, foi usada pela Bandeirantes de São Paulo, mas, na verdade, foi gravada para 98, que é aquela... Foi gol de... Né? Como, por exemplo, quando o Atlético não estava lá muito bem das pernas, fui eu que gravei. Não tem bi, não tem bi, não tem bi, não tem bi. Essa eu lembro bastante. Pois é. E tem umas coisas assim, por exemplo, teve a época do FIES, né, do início do FIES, que estava dando tudo errado. A minha primeira vinheta para 98 foi Pediu FIES, yes, yes, fui eu. Né? Bateu mais de 1 milhão de visualizações. Isso na época, nem sei quanto é que está hoje. Mas... já deve ter muito, muito mais, né? Aí, depois, eu voltei na Globo. Foi gravado antes da pandemia, mas foi lançado depois. Graças a motociclista. Um motociclista chamado... o pessoal chama ele aqui de Comendador, né? Ele foi chamado para o Jogo de Panelas da Ana Maria Braga. Ele falou assim, cara, eu tô indo lá participar, você topa? Escolheu as músicas da maioria de coisas de estrada e tal. E aí vem a grande surpresa nisso, né? Porque um dia, menos de 24 horas, olha o tamanho da sacanagem. Até desculpa falar desse jeito. Ele me liga e fala assim, meu querido, deixa eu só te falar uma coisa. Tem algum problema de uma outra pessoa tocar contigo? Não. Aí eu lembro que a filha dele canta muito, né? Eu pensei, é sua filha? Não, eu chamei meu amigo Sado Sai Guarabira. Eu não dormi. Ele não conheço. O Sado Sai Guarabira. Para quem não conhece também. Quer ver? Você tava vira mar, dá no coração, no meio do galgo de mar, também vira de sedão. Ou então, Dona desse estranho. Dona eu conheço demais. É só uma questão de nome. Nome. Eu não sou muito boa com nomes. Relaxa. Eu ainda continuo me chamando André Katz, não Juscelino. E aí foi um marco também na minha história, que foi o primeiro artista famoso, né, consagrado, né, que eu tive a oportunidade de tocar ao vivo e ainda por cima na Globo. Queira ou não, isso é um baita do currículo, né? Sim, traz muita credibilidade, traz renome, traz, igual eu falei, reconhecimento, né? Isso. E depois, né, eu estive ano passado no Curvelo Motor Show, né, no qual eu participo, graças a Deus, desde 2018. Eles não acharam outro músico para poder contratar. É aquele negócio que eu falo assim, eu gosto muito dessa frase assim, não é me denegrindo não, mas a piada é boa. Isso que dá a ser criado na época dos Trapalhões. Eu falo assim, tem bandas maravilhosas, cantores maravilhosos e tal, mas o meu cachê é mais barato. Mas tem que levar com humor mesmo, faz parte. Também sou criada dessa época, viu, André? Eu tava... Não, igual, por exemplo, aqui do meu lado aqui, do outro lado aqui da câmera, tem minha coleção de DVDs aqui e tem todos os filmes dos Trapalhões aqui. Ótimo, clássicos, né? Clássicos. É onde eu pego um pouquinho de humor pra minha vida, né?
Não, faz bem. A gente tem que rir bastante também, né? Tem que ser feliz, né? Ó, a minha vida já é engraçada, eu sou músico. É. Exato, o músico tem que ter um bom humor mesmo. Exato, exato. E aí você tá falando de Apesar que tem coletivo. aquelas pessoas, se você pensar bem, tem aquelas pessoas que fazem assim, aquele cantor misterioso, sabe? Aquele que fica assim, ele tem medo de todo mundo, mas aí o que ele faz assim? Ele faz assim, ó. Eu tô aqui. Eu voltei. Sabe aquele negócio? Na verdade, ele tá com medo desgramado, fala assim: ai meu Deus, não sei o que, ninguém pode conhecer meu jeito pessoal. Não, ao contrário, eu falo. A minha vida é um livro aberto. E o que faço, eu acho que todo mundo sabe, quase 24 horas por dia. Pois é. E com a rede social, né, não tem jeito da gente não postar muita coisa, inclusive, né? Exatamente. Na verdade, dá até para saber exatamente o que eu estou fazendo no dia. Você mesmo já sabe, né? Inclusive, você estava me contando que nas horas vagas você é DJ também, né? Isso, isso. Tem um negócio que eu criei na pandemia, um programa chamado Dali Bolacha. Aí você pensa, é porrada? Não. Porque antigamente, na época do vinil, a gente chamava isso A bolachinha, né? Exato. Aí ainda tem gente que fica zoando, é bolacha ou biscoito? Nesse caso aí é bolacha. Exato. E aí, em junho de 2020, né, eu criei esse programa no meio da pandemia, negócio que talvez com a agenda ia acabar sendo esquecido, né, o pessoal saindo da pandemia, mas de repente o negócio já vai para 5 anos de programa naquela plataforma Twitch, com 543 programas feitos até agora. E eu fui chamado para me apresentar toda sexta-feira, programa pré-gravado, né, por causa de agenda, na radioplena.com.br, às 21 horas. Olha só que prestígio, horário nobre, né? E há cerca de 2 meses, eu fui para uma rádio no Paraná chamada de 6090 na pista. Aí tem uma coisa muito interessante que eles me perguntaram. Eu acho que você vai gostar da história. Assim, olha, geralmente temos esse tempo aqui e nós temos essas outras atrações, mas nós temos esses dias e tal. Eu falei, e domingo? Domingo? Ele tá livre. Mas você pensa que horas? Aí eu, na hora clássica dos Trapalhões, 19 horas da noite. Aí a ligação de novo, hein? Aprendeu com eles, aí. Achou uma oportunidade, né? Um horário no domingo bom, inclusive, né? E a partir daí, tipo assim, o mesmo jeito que em minha carreira de músico vai expandindo, o DJ também vai. Mas na verdade, eu vou explicar como é que é esse negócio. É literalmente um programa de DJ. Aqui não dá para ver porque a câmera está um pouco mais acima. Mas aqui tem um mixer, né? 2 toca-discos. E qual que é a ideia? Eu toco geralmente de 3 a 4 músicas e conto a história delas logo depois. Ah, interessante. Isso é muito interessante. Você vai ter muito papo bom, então, com o Mr. T, que vai apresentar. Mr. T! I love Mr. T! Então já Galera, conhece. chat boa! Já conhece, então. Então tem muito papo aí. Mr. T vai apresentar pra prazer gente. Conhecer o Mr. T. Eu adoro ele, tá? Adoro muito. Enciclopédia aí do rock. Toda vez que a gente... Eu vim aqui pra poder apresentar André Katz, que é um cara gente boa. Tá, então já tem história com ele aí também, já? Já. Ai, ótimo, ótimo. André, sei que tem muita história para contar, é uma trajetória linda, né? E agradeço demais por estar dividindo aqui com a gente a sua história, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua carreira, do que a gente vai esperar, né, do show no PL Rocks. E queria, assim, além de agradecer, né, falar para você, seja muito bem-vindo. Eu não sei se é a primeira vez que você vem ao PL Rocks ou já esteve conosco antes.
Eu acho que o PL Rocks não, mas teve uma vez que o Bulldogs, né? Sim. Meus queridos, meus lindos. Inclusive, eu fiz os 2 hinos dos Bulldogs, é de minha autoria. Olha que maravilha. Inclusive, estão no streaming, tá? É só procurar lá assim, ó, Sea Bulldog com o nome André Katz, tá lá. E aí você acha o outro também que é STUSB, que é Somos Todos um Só Bulldogs, né? E assim, história com o Cristiano e essa galera toda, com o Ronins, como falei, né? De muito tempo, e inclusive teve uma vez, se eu não me engano, vai ser no mesmo lugar, né? Exatamente. Eu lembro que você está falando então do encontro que teve do Bulldogs, acho que 2018, 19. 19, 18, por aí. É no Talvez, mesmo lugar. talvez você lembre de uma história muito maluca. Um guitarrista que estava com uma jiboia tocando guitarra. Eu lembro sim que rolou essa história. Eu acho que eu não cheguei a ver. Mas eu lembro que o pessoal comentou. E era você. Era eu. Aí, olha. E pior que existe foto, hein? Existe foto. Existe a foto aí? Não, eu não cheguei a ver a foto. Depois eu vou procurar essa foto então. É só perguntar pro pessoal lá do PL Rocks que com certeza essa foto vai aparecer rapidinho. Ah, deve aparecer. Vou procurar também. Vai ser no mesmo lugar, exatamente. Então, Que legal. Vai ser bom recordar. Vai. Então, seja bem-vindo novamente, né? Ao PL Obrigado. Rocks, a Pedro Leopoldo também. Bom, para mim vai ser legal, né? Eu nunca sei o nome direito, Wellington, não sei o que. Eu conheço ele como Jegão. Jegão. Ninguém fala o nome dele, é Jegão mesmo. Pois é. E ele tem me chamado, já tem um bom tempo, né? Que ele me chamou para esse PL Rocks desse ano. E que a minha apresentação vai ser no café da manhã, né? Exatamente. Eu só não vou tocar aquela música, né? Amanhã de manhã. Exato. Vai ser logo assim, a primeira. Pessoal, o André faz a abertura do dia 16 de agosto do PL Rocks. Então, às 8 da manhã, estejam lá. Inclusive, uma coisa que provavelmente eu vou fazer um pedaço do show em homenagem, que no mesmo dia 16 de agosto, fazem 49 anos que Elvis saiu do palco. Ou que surgiu o legado Elvis ou morreu. Claro que eu não vou ficar tocando só Elvis, né? Pra não falar assim, Elvis. Não pode faltar, né? Inclusive, o Jegão tem um cover de Elvis, então ele também vai gostar. Com certeza ele não vai querer que você tire esse repertório. Com certeza. Eu só não vou me apresentar daquele jeito todo de branquinho, não sei o quê, porque a caráter. Pedro Leopoldo faz um calor danado, né? Vou deixar isso aí pro meu amigo Devani Fernandes, que ele tem uma banda cover por aí. Aí ele consegue vestir, eu não consigo, não. Não, mas com certeza a homenagem vai ser válida. Com certeza. É uma data muito importante, né? Não só para a história de Pedro Leopoldo, né? Não só a história dos dois motoclubes envolvidos, né? Que é o Ronins e o Bulldogs, né? E para a história do rock também, de Pedro Leopoldo, para a história motociclista desse festival muito interessante, que por acaso me chamaram para eu fazer parte também. Se acha que eu não estou feliz, eu estou feliz pra caralho. Vai ser um prazer enorme te receber aqui. A gente com certeza vai estar lá, vai curtir bastante, um repertório maravilhoso, uma energia maravilhosa, né? Com certeza. Com certeza vai ser, eu falo, vai ser épico. O PL Rock vai ser épico. Então, eu vou me preparar bastante para poder fazer a minha parte épica mesmo. Isso aí. André, você não falou ainda as suas redes sociais para o pessoal curtir, acompanhar os seus projetos. Tá. Bom, então vamos lá. Não sei se vai aparecer aqui no. Acho que a gente não está colocando, não, mas a gente marca lá também. É o seguinte, aqui na beira da tela está escrito assim, o jeito que escreve meu nome, né? André. A consoante K. K de que bom. A de André. T de tatu. Z de zoom. Aí você vai achar André Katz Oficial, que é as minhas redes sociais, estão no Facebook, Instagram e tal.
A minha live de LPs é Programa da Lhe Bolacha, né? Também aí você fica achando onde diabos eu estou. Então, vai lá, pessoal, curte as redes sociais do André, procura o programa dele também, vai acompanhando essa trajetória maravilhosa que ele está fazendo para já se preparar para recebê-lo aqui no PL Rocks. Sim, já estou montando o repertório, você pode ter certeza disso. Então, e também segue o PL Rocks lá no Instagram, @PL Rocks, e aqui também no YouTube. Aproveita, inclusive, que nós falamos aqui dos motoclubes, tem um vídeo do Bulldogs e Runins para que vocês conheçam um pouquinho do motoclube, de cada um, né? E também o André já deu uma palhinha ali do que vai acontecer, né? Do café da manhã, do domingo. O café da manhã é para quem estiver no camping, galera, porque vai ter camping. Então, se você tá na estrada, gosta da estrada, quer curtir os 2 dias de rock, vem, pode vir, traz o equipamento de acampamento, porque vai ter camping também. E vocês seguem as redes, seguem o YouTube, que a gente vai falar tudo certinho para que vocês possam se inteirar, ver o que tem que ser feito e vir para o PL Rocks para poder curtir esses 2 dias. André, eu me despeço de você aqui, agradeço demais. Fabiana, eu que agradeço, tá? De fazer essa entrevista contigo, eu achei muito divertida, muito bom poder contar a minha história. Eu também gostei muito. E assim, é bacana, né? Quando passa um filme na sua cabeça e tal. Então, agradeço você, Fabiano, pela oportunidade. Eu agradeço ao PL Rocks por me chamar. Agradeço ao presidente Cristiano. Agradeço ao Brandão, esses lindos que eu amo, que é fofura. Eu amo eles. Pessoas maravilhosas. E, pessoal, dia 15 e 16 de agosto, estejam lá. Parque Assis Chateaubriand, aqui em Pedro Leopoldo. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível para cada dia. Parceria com os nossos motoclubes queridíssimos aí, ó. Bulldogs e Runins. Então vem PL Rocks e até lá, sejam loucos, mas com responsa. Valeu, galera!